Voltou? Vamos junto? Podemos? Não esquece, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, fica sabendo novidades. Tamo junto com você, tá? Beleza? Bom, vai lá também no Instagram, coloca lá pra gente seguir, tudo bem? @Alisson Sintra com Y, Alisson, não esquece disso daí, beleza? E o vovô garoto aqui vai te dar um monte de dicas pra você gabaritar qualquer coisa relacionada à geologia no vestibular, tá? Estudo geológico, área geológica, agente interno, agente externo, tipo de rocha, tipo de solo, vamos junto, tá? Podemos? Agentes externos agora, jogo bem rápido. Agente externo ou exógeno é aquele que age na superfície do planeta, é aquele que... Gente, se o interno estrutura, se o interno ele origina, se o interno cria, o externo lapida, desgasta, sedimenta, decompõe. Uma vez eu ouvi uma palavra num exercício vestibular, ele fadiga. Fadiga. Ué, professor, fadigar até onde eu sei, é o cara que tá correndo, de repente... Né? Chama ambulância. Exatamente isso. A ação da alta temperatura, por exemplo, né? E a baixa temperatura, ela faz com que o relevo dilate e contraia. Ele vai dilatar e vai contrair, dilatar e contrair. Ele vai o quê? Ele vai fadigar, ele vai quebrar, ele vai esfarelar, ele vai sedimentar, ele vai corroer, entendeu? Ele vai lapidar. Ok? O professor, você falou um monte de palavra aí que, ao meu entender, é tudo sinônimo. Pois é, só que a gente não sabe qual é a palavra que o vestibular vai usar. Por isso que a gente dá vários exemplos, a gente que cita quase todas as informações. Agentes externos, vem comigo. Quais são eles? Agentes externos, em temperismo físico, é a ação que mecânica, é a ação de força no relevo. Rio, chuva, vento, gelo, oceano, a oscilação da temperatura, né? Ela é característica marcante aqui no relevo. Uou, oscilação da temperatura no relevo, legal. Tá, já entendi, mas pera um pouquinho, para tudo, parou, olha pra cá. O vestibular não vai te perguntar isso aqui. Se você perguntar pro teu irmão de 7 anos, ele te responde isso. Ele vai perguntar o quê? A parte mais técnica da coisa. O que é a parte mais técnica da coisa? Rio é ação fluvial. O rio flui. O rio flui, é ação fluvial. O rio, durante milhares de anos, ele vai escavando o relevo. A tendência do rio é deixar a parte mais alta do relevo no mesmo nível da parte mais baixa. É uma tendência natural. Tendência, não diz que vai acontecer. Ele vai escavando o relevo. A ação de chuva é ação pluvial. Lembra a chuva? Pluvial. A chuva ela vai caindo sobre o relevo, ela vai destruindo, ela vai quebrando, ela vai rasgando o relevo. Vento é ação eólica. O vento tem um chamariz interessante, tem duas formações. O vento, quando sopra e dispersa material granular não consolidado, areia, ele dispersando a areia, ele movimenta dunas. É chamado de erosão eólica por deflação, o vento. Quando essa areia se choca com o relevo exposto e corrói o relevo exposto, é chamado de erosão eólica por corrosão, tá? No estado do Paraná tem um parque, no norte do Paraná, na cidade de Ponta Grossa, chamado Parque Estadual de Vila Velha. Ali você tem um monte de áreas de relevo exposto por vento, né, onde é lapidada as rochas por ação eólica por corrosão, tá? Bem comum, um exemplo bem comum. A cidade de Petra, na Jordânia, também é outro exemplo de áreas onde eu tenho o vento lapidando e esculpindo paisagens ali. Tá? O gelo é a ação glacial, o gelo aumenta, contrai, aumenta no inverno, contrai no verão, aumenta, contrai. Esse aumenta e contrai, ele ajuda a desgastar aquela superfície. O oceano é a ação de ondas, ondas que vão, se chocam com a lateral do oceano, se choca com as escarpas, começam a lapidar a escarpa. Escarpa é aquele paredão rochoso que se forma na beira do oceano. Pode ser rochoso, no caso rocha magmática, pode ser também de rocha sedimentar, também você encontra no litoral do Nordeste brasileiro um monte de escarpa com rocha sedimentar, tá? E a oscilação da temperatura. A temperatura aumenta, os corpos dilatam. A temperatura diminui, os corpos contraem. Certo, meninos? Alta temperatura, os corpos dilatam. Baixa temperatura, os corpos contraem. Você vê isso em termologia, na aula de física, não é? O professor de física explica isso para você. Então, imagina um relevo durante milhares de anos, desde a era arqueozoica, tá? Imagina esse relevo na era arqueozoica, alta temperatura dilata, baixa temperatura contrai, durante bilhões de anos. Imagina isso? Você vai ter toda essa estrutura quebrada aí.
tá? Vem comigo. O intemperismo químico também é um agente externo, óbvio, nós estamos falando deles, né? Só que o intemperismo químico ele é mais específico. Por quê? Porque ele trata diretamente da decomposição do relevo, tá? Ou seja, eu vou ter CO2 dissolvido na água, associado à umidade, associado a ácidos de vegetais. Tá, professor, não entendi. Como assim? Galera, grava essa. Ó. O intemperismo químico, ele é predominante. Eu não disse que só tem ele. Eu disse que ele é predominante em áreas de clima quente e úmido. Áreas de clima quente e úmido predominam o intemperismo químico. Guarda essa, isso é importantíssimo. Porque você vai me questionar e vai falar bem assim, ué, na Amazônia tem rio pra caramba e chove muito. Se tem rio pra caramba e chove muito, então é físico, professor, certo? Não, não é certo. Por que não é certo? Porque lá eu tenho uma alta temperatura e a umidade é muito grande. A decomposição do material orgânico, ou seja, da vegetação em si, galhos de árvores, folhas, frutos, etc, 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 essa decomposição ajuda a decompor também a rocha que está próxima à superfície. Então, em área de clima quente e úmido, a floresta do Congo, a floresta da Malásia e da Indonésia, a floresta amazônica, a Mata Atlântica, em alguns pontos dela, predomina o intemperismo químico. O restante é físico, compreende o que eu estou dizendo? Tá? Aqui vale uma deixa, porque essa daqui não é cobrada em todos os vestibulares, intemperismo biológico. Tanto é que se eu perguntar aí, tem um monte de gente que está assistindo esse vídeo e não sabe o que significa. Intemperismo biológico é o quê, pessoas? Intemperismo biológico é ação direta, intemperismo biológico é ação direta do quê? Da formação das raízes das árvores, ajudando a quebrar as rochas. É uma ação mecânica, que deveria estar junto aqui com o físico, deveria ser só físico e químico, mas a FUVEST, eles gostam de fazer coisas diferentes, né? E como a FUVEST é padrão para outros vestibulares, então isso daí acaba com o tempo sendo cobrado em outros vestibulares, tá? Então, o intemperismo biológico, por exemplo, o grande chamariz dele é o fato de que ele é uma ação mecânica e ele refere-se à raiz dos vegetais. Conforme ela vai crescendo, ela vai infiltrando no solo, ela vai ajudando a quebrar, ela vai ajudando a corroer, ela vai ajudando a destruir as rochas. Tudo bem? Isso aqui é uma base rápida dos agentes externos do relevo, age em qualquer lugar do mundo, no Brasil, então a influência deles é muito grande, tanto é que o relevo brasileiro, ele é predominantemente formado por planalto baixo para planície, não é? Então eu tenho pouquíssimos picos no Brasil. Os picos no Brasil alçam menos de 2% do território nacional. Então é bem pequeno. O relevo brasileiro, pelo fato dele ser antigo, ele foi muito desgastado pela ação do tempo. Ok? Beleza? Já voltamos com mais uma explicação aí. Galera, não esquece, tá? Se inscreve aí, ativa o sininho para você receber notícias de geografia física, de geologia e outros temas aí que a gente vai lançar para vocês, temas relacionados a conteúdo de geografia para vestibular, tá bom? Sou o professor Alisson Sintra. Beleza? Vai lá no meu Instagram, Alisson Sintra, se inscreve pra gente poder atualizar e ter mais informações aí pra você. Valeu? Beijo!